Oi, gente! Bem-vindas à leitura do 7º capítulo do livro Triggers, Gatilhos na Educação de Filhos, escrito por Amber Lia e Wendy Speak. E antes de eu começar a falar sobre esse capítulo, eu quero dizer algo para vocês. Eu sei que eu já falei isso logo no primeiro vídeo, que foi quando eu apresentei para vocês, né, que eu trouxe a introdução do livro, mas eu quero dizer para vocês que eu estou aqui, né, como uma pessoa de coração disponível para o Senhor, para falar para vocês sobre esse livro, trazer um pouco das minhas experiências, um pouco do meu conhecimento de outros livros, um pouco do meu conhecimento da palavra do Senhor, mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que vocês estão vendo aqui uma pessoa que ensina porque já é perfeita, né? Eu não tô aqui para dizer que para julgar vocês e me colocar num patamar superior. Vamos ouvir o que a Aline tá falando, porque na casa dela é tudo perfeito, porque ela já é uma mãe perfeita. Nada disso, longe disso. Toda vez que eu trago algo para vocês, Deus fala muito comigo primeiro. Então, hoje o capítulo é sobre rivalidade entre irmãos. E aqui acontece muito, as meninas, elas brigam, né, não de mão, mas elas brigam e discutem, né, muitas vezes no dia. Então não pensem que aqui na minha casa não acontece, que as meninas são obedientes, né, 100% do tempo, e que eu não tenho também que repetir 20 vezes a mesma coisa, e que eu não perco a paciência às vezes, e que não pensem isso de mim. Eu não quero que vocês me olhem como uma pessoa, olha, se a Aline tá ensinando isso é porque ela já deve fazer tudo certinho. Não, eu estou em construção e sempre estaremos em construção. Eu vejo sim grandes melhorias na minha vida, grandes transformações em muitas áreas da minha vida. Graças a Deus eu consigo saber que eu não sou a mesma que eu era ontem, consigo contemplar isso na minha vida. Mas isso não quer dizer que eu já esteja perfeita ou que eu sou a autoridade absoluta para falar sobre isso, porque eu sou a pessoa que não erra na maternidade, longe disso. Eu queria só esclarecer e poder contar para vocês, para que vocês sintam que nós estamos nessa jornada, né? Não é a Aline trazendo o tijolinho para você construir a sua jornada. Não, nós estamos construindo essa jornada, tá bem? Então vamos lá, vamos pro capítulo? O capítulo 7, rivalidade entre irmãos. Isso é para as mães que têm mais de um filho, ou para mães que querem ter mais um filho, já vão se preparando. E aí ela diz assim, ela começa dizendo, quem escreveu esse capítulo foi a Amber, e ela coloca assim: você já sentiu que não estava sendo uma boa mãe ou não estava educando o seu filho direito quando eles brigam e discutem? Eu sei, gente, é muito frustrante, né? Porque a gente ensina, conversa, não briga, não discute, não grita um com o outro, mas eles repetem aquilo e dá realmente uma sensação em nós, assim, de, gente, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, ou eles não estão entendendo. E ela diz que ela quer trazer, né, para nós uma boa notícia, e ela diz que a rivalidade entre irmãos é da natureza humana. Então isso não tem nada a ver com sermos boas mães ou más mães, ou menos mãe, né, que a gente costuma dizer. Não tem nada a ver com isso, né, isso é da natureza humana. E ela fala que quando os filhos dela discutiam, né, e quando eles brigavam, ela ia e brigava com eles. Quando eles discutiam, ela ia e discutia com eles. Então ela descobriu que esse comportamento que ela estava tendo em relação aos filhos diante de uma briga e discussão não estava sendo gentil, não estava sendo biblicamente correto. Então ela teve que olhar para ela e falar: como eu posso mudar o meu comportamento para que eu possa trazer para os meus filhos uma solução prática, para que eles parem de discutir, ou para que numa discussão eles consigam se acertar. E aí ela vai trazer alguns pontos aqui para nós. E ela fala que os nossos gatilhos, né? Então, se o meu filho discute, eu fico nervosa e discuto com eles, isso é uma oportunidade para eu moldar o meu comportamento. Então, todos esses gatilhos que a gente está estudando aqui, eles são oportunidades para que a gente possa moldar o nosso comportamento. Pedir sabedoria para o Senhor, né? Pedir discernimento para Deus, para que a gente possa transformar essas reações em ações mais ativas, que a gente seja mais proativa e não tão reativa. E aí ela fala aqui
que na rivalidade entre os irmãos existem muitas oportunidades. E quando eu li isso daqui, eu lembrei de um livro que eu li, inclusive, é um livro acho que foi o melhor livro que eu li de educação de filhos até hoje. De todos os que eu li, cada um tem um ponto muito maravilhoso, mas esse livro especificamente, que chama Desafio aos Pais, do Paul Tripp, eu vou deixar ele aqui escrito aqui direitinho na descrição do vídeo. Foi o melhor livro que eu li. Ele fala muito sobre oportunidades. Que Deus, quando a gente chegar lá para encontrar com Deus, né, que a gente se encontrar com o Senhor, ele vai falar, a gente vai falar assim: olha, eu não consegui cumprir o meu chamado da maternidade, meus filhos não me obedeciam, eu tinha que falar 20 vezes, eles só faziam as coisas erradas, eles só discutiam com os irmãos, e daí Deus vai te falar: todas essas vezes que o seu filho desobedeceu, todas as vezes que seu filho discutiu com o irmão, todas as vezes que seu filho descumpriu alguma coisa ou fez algo errado, era uma oportunidade que eu, Deus, estava te dando para moldar o caráter do seu filho. E a rivalidade não é diferente. A gente, quando os nossos filhos se encontram em discussão, é uma oportunidade que Deus nos dá para moldar o caráter dos nossos filhos. E aí ela diz que as crianças têm a oportunidade de aprender sobre os sentimentos e sobre como resolver problemas. E nós podemos aprender como reagir com eles e levá-los a uma vida de retidão. Então, ela fala que na casa dela ela criou algumas regras, né, para ter um lar mais harmonioso e para ser mais pacificadora. Então, o que aqui na minha casa é inadmissível? É inadmissível bater no irmão, é inadmissível gritar um com o outro. Então a gente coloca essas regras e a gente relembra essas regras para os nossos filhos. Mas ela diz que se a rivalidade na sua casa está em excesso, você pode ensinar esse versículo para os seus filhos. Está em Romanos 12, do versículo 17 ao 21, e diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E ela diz que a gente tem que procurar meios e oportunidades não vão faltar, não é mesmo? Se a gente for pensar quantas oportunidades de erros, de desobediência, de conflitos que nós temos com os nossos filhos todos os dias, nós vamos conseguir aplicar esse versículo e muitos outros na vida dos nossos filhos, né? A gente tem que, claro, encontrar a melhor maneira, como a gente disse no vídeo passado, e ela lembra aqui nesse vídeo, nesse capítulo, que nós precisamos aplicar a palavra sem trazer condenação e punição. A palavra para o nosso filho tem que trazer esperança e ele tem que saber que a palavra é o caminho de vida. Então, como nós podemos aplicar, né, na hora que os nossos filhos estão discutindo ali, que momento a gente pode chamar os nossos filhos depois para resolver o conflito e trazer esse versículo para aplicar na vida deles, né? Então ela traz essa reflexão pra gente e olha, oportunidades não faltarão, não é mesmo? E aí agora a parte prática, que eu adoro desse livro, ela traz 5 passos práticos para que a gente possa ajudar os nossos filhos, né, na hora do conflito, na hora que eles se desentendem, enfim. O primeiro passo é: separe-os ou intervenha para acalmar. Então ela fala que às vezes é bom a gente dar tempo para os nossos filhos, um em cada ambiente, para que eles possam se acalmar, para que eles possam parar de chorar, para que eles possam refletir, porque ali no calor do momento, às vezes a gente até esquece porque é que começou a briga, porque é que começou a discussão, e então a gente consegue resolver esse conflito e a gente ora com os nossos filhos pedindo sabedoria. Aí o segundo passo prático que ela coloca aqui é ouvir e investigar. Então a gente tem que descobrir o que realmente aconteceu. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você estar ali ocupada fazendo alguma coisa e aí o seu filho vem e fala assim: ai mamãe, o meu irmão fez isso, isso, isso. E você vai e fala: fulano, não faz isso com seu irmão. Mas a gente muitas vezes não ouve o que aconteceu, a gente não investiga. Aí o outro fala: tá bom, não vou fazer. Mas às vezes foi uma reação de uma ação e nós precisamos entender o que aconteceu. Então
pare de fazer o que você tá fazendo, vai até lá e escuta. Peraí, como começou? O que que aconteceu? Como a gente pode resolver isso? Eu quero entender. Porque às vezes a gente acaba ouvindo a fofoca do irmão que vem aqui contar pra nós e culpa o outro, né? Assim, ele falou, então eu vou lá, vou brigar com ele e vou resolver isso. A gente precisa ouvir mais e investigar mais. E ela diz aqui que nós podemos também deixar com que os nossos filhos tentem resolver sozinhos alguns problemas. Então, claro, quando a gente tem que intervir, quando a gente vê que eles estão usando palavras de ofensa um com o outro, né? Ou quando eles estão brigando de mão, né? Se batendo, ela coloca aqui quando existem essas duas, né? Aí você vai intervir na hora. Mas se você percebe que é uma discussão do qual eles podem tentar resolver sozinhos, ela fala que é pra deixar. Deixa, fica ouvindo, atenta, né? Como é que eles estão resolvendo. Se eles não conseguirem, aí a gente vai lá ajudá-los a solucionar, não solucionar por eles, ou talvez eles consigam solucionar de alguma maneira. O terceiro passo é: faça perguntas sobre os seus sentimentos. Então, por exemplo, a Laura foi e arrancou o brinquedo da mão da Sara. A Sara vai ficar chateada. Eu vou falar, você tá triste porque ela arrancou o seu brinquedo? Tentar mostrar pra elas que tipo de sentimento ela tá sentindo. Você ficou brava? Você ficou triste? Né? Você tá com raiva? O que que você tá sentindo? O que que você pode fazer diante desse sentimento? Como a gente pode resolver isso? E a segunda dica que ela dá aqui, que é o que eu uso demais com as meninas aqui em casa, é: se fosse você, você ia gostar? Laura, se fosse você, você ia gostar? Sara, se fosse você, como você ia se sentir? Você ia gostar que alguém falasse isso? Você ia gostar que alguém fizesse isso? O que que você pode fazer? Né? Isso vai trazendo para elas empatia, elas vão se colocando no lugar do outro, vão fazendo pro outro o que elas gostariam que fizesse para elas. Então, quando a gente simplesmente vai de encontro a essa discussão que os nossos filhos estão tendo, a gente briga com eles, para de brigar, e aí fica aquele silêncio, eles voltam a brincar, e a gente volta a fazer o que a gente estava fazendo, a gente não ajudou o nosso filho a ter sabedoria para resolver o problema. Muitas vezes os nossos filhos vão ter esses conflitos fora de casa. Lembra o que eu já falei? Eu vou repetir de novo. A nossa casa, a nossa família é uma escola para moldar o caráter, o nosso e o dos nossos filhos. Os nossos filhos, quando eles têm esses conflitos entre os irmãos, que é uma oportunidade para aprender, eles vão aprender a ter sabedoria nos conflitos fora do nosso lar. Então não perca a oportunidade, não entenda que, como é meu filho, eu vou lá, eu brigo, eu resolvo. Mas e se esse conflito surgir fora do nosso lar? Eles vão saber como resolver, eles vão saber o que eles estão sentindo, eles vão pensar, eu não posso fazer isso com essa criança, eu não posso fazer isso com meu amiguinho, porque se fosse eu não ia gostar. Entendem? A gente muitas vezes soluciona por eles, ao invés de ensiná-los a solucionar. Nós precisamos trazer sabedoria para os nossos filhos. Eles precisam pensar o que é certo a fazer, o que eu preciso fazer agora. Se você faz tudo pelo seu filho, ele nunca vai saber como resolver os problemas. Se você só briga com ele e fala não pode, ele ainda assim não vai saber resolver os problemas. Então, como mães, o nosso papel é trazer sabedoria para os nossos filhos, para que eles saibam resolver os conflitos dentro e fora do nosso lar. E aí ela fala das consequências naturais que a gente pode deixar os nossos filhos passarem. Esse é o quarto passo. E aí ela fala assim, vamos supor, dependendo do que a criança fez com o irmão, você fala, olha, pelo que você fez, eu entendi que você não quer brincar com seu irmão mais, né? Então, você pode brincar ali sozinho, seu irmão vai brincar com as coisinhas dele e você vai brincar com as suas. E a vida real é essa, gente. Eu falo isso muito pras meninas. Eu falo, olha, aqui em casa, às vezes a gente faz coisas e fala as coisas, mas a gente se perdoa com muita facilidade. Mas lá fora, os amigos podem não nos perdoar. A gente pode magoar alguém e perder aquela amizade por conta do que a gente falou, por conta do que a gente fez. Então a gente tem que vigiar o que a gente faz e o que a gente fala, né? E essas consequências, a gente tem que aproveitar essas consequências dentro de casa para que eles saibam que fora, no mundo real, talvez esse perdão não seja tão rápido quanto é em casa. E o quinto passo é perdoar e seguir em frente. Então a gente, obviamente, tem que ensinar o nosso filho a perdoar o irmão, né? Ou perdoar a irmã.
e seguir em frente. Essa é uma excelente oportunidade de ensinar a amar o outro, a ser bom pro outro mesmo quando o outro não está sendo bom para nós, e nunca, jamais ensinar a vingança. O nosso coração, ele já é inclinado para vingar, o nosso coração, ele já é inclinado para pagar com a mesma moeda. Nós não precisamos ensinar isso para os nossos filhos, nós precisamos ensinar o perdão, porque o perdão não é algo natural. Para nós é tão difícil muitas vezes pedir desculpa por algo errado que a gente faz. Por quê? Porque a nossa carne não quer, é o orgulho, né? Nós nos sentimos orgulhosos, nós achamos que estamos no nosso direito. Então a gente não vai pedir desculpa, não, eu tô certo, eu não vou lá. Então isso já é algo nosso, já tá aqui dentro. Por isso que nós precisamos ensinar o contrário para o nosso filho, como perdoar, como amar a pessoa, mesmo quando ela não está fazendo o que a gente gostaria que ela fizesse. E claro, ensinando limites de relacionamento. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu quero muito trazer esse testemunho para vocês entenderem o que é deixar a criança sofrer algumas consequências e fazer com que a criança pense, né, quando ela estiver em alguma situação. Então eu vou contar pra vocês isso. O que aconteceu? A Laura tava aqui na rua brincando com os amiguinhos, e eu percebi que tinham 2 amiguinhos que estavam sendo um pouquinho maldosinhos com ela. E entendam, quando a gente vê uma criança que tá fazendo isso, a gente tem que entender que o coração da criança é inclinado pra fazer maldade, né, pra rir do outro, pra provocar o outro. E claro que a gente como mãe tem que intervir, foi o que eu falei, nós temos que ensinar as virtudes pros nossos filhos. Mas isso acontece, eu já fui maldosa, a Aline já fui maldosa, eu tenho certeza que a Laura, né, em algum momento já deve ter feito alguma maldade, a Sara, né, porque isso está em nós. Então entenda, nós não podemos julgar uma criança por aquela atitude, mesmo porque crianças se perdoam muito fácil e um dia eles estão brigados, no outro dia eles estão brincando, né, e a gente precisa ensinar o perdão. Enfim, vamos voltar pra história. E aí tinham 2 amiguinhos que estavam sendo um pouco maldosos com a Laura. Eu percebi que eles estavam, sabe, tirando um barato, fazendo assim com ela. E aí eles estavam brincando com frisbee, que é um disco que você joga um pro outro, e o frisbee ele vem flutuando e você tem que pegar no alto. Só que o que eles estavam fazendo? Eles estavam jogando muito rápido pra Laura não ter a chance de pegar. E eu tava de longe vendo o que eles estavam fazendo, e eu queria ver como ela ia reagir. E eles continuavam, e eu vi que ela começou a ficar muito chateada com a situação. Daí ela veio pra mim e ela falou assim: mamãe, eu não tô conseguindo segurar o frisbee, eu quero muito, porque quem segura o frisbee é o que joga depois, então ela queria ser o arremessador. E aí eu falei: mas o que você acha que tá acontecendo? Eu perguntei pra ela, ela falou: eles não estão sendo bons comigo. Eu falei: o que você acha que você pode fazer? Ela: mas eu quero tanto jogar. Eu falei: sim, mas eles não estão sendo bons com você e eles não estão deixando você segurar. Você ainda assim quer jogar? Aí ela ficou olhando pra mim. Eu quero. Eu falei: então tudo bem. Aí ela foi. E eles continuaram a fazer a mesma coisa. Aí ela veio muito, mas assim, muito triste. Muito, porque eles estavam realmente, assim, sabe quando você faz a pessoa de boba? E aí ela voltou chorando muito. E aí ela sentou no meu colo e ela falou assim: mamãe, eu não sei mais se eu quero brincar com eles. Mas eu queria tanto ser arremessadora, eu queria tanto pegar aquele frisbee, ser arremessadora. Eu entendi o que ela queria, eu entendi o sentimento dela. E como nós, muitas vezes, né, nós queremos tanto algo, nós buscamos tanto algo, que a gente se sujeita a passar por algumas coisas. E eu vi que ela estava se sujeitando, mas eu deixei ela pra ver até onde ela ia. E aí eu falei pra ela: e você acha que valeu a pena você ficar ali com eles fazendo o que eles estavam fazendo com você, só pra você ser a arremessadora? Aí ela falou: não, mamãe. Eu falei: então o que você acha que você poderia ter feito? Ela falou: eu devia ter saído da brincadeira. Eu falei: filha, deixa eu te explicar uma coisa. Quando isso acontece, quando a gente percebe que as pessoas estão sendo más com a gente, que elas não estão sendo legais, ou quando a gente percebe que a brincadeira não tá legal pra nós, tá só divertido pros outros, mas pra nós não tá divertido, a gente sai. Você não precisa reclamar com eles, você não precisa ir lá falar pra eles, nada disso. Você sai da brincadeira, né? Eu falei: não era melhor você ter saído? Daí ela falou: era. Então assim, ela entendeu um limite dela, né, nessa situação. Eu poderia ter intervido antes, eu poderia.
Eu poderia ter ido lá falado com as crianças. Mas, gente, joga devagarzinho pra ela segurar. Vocês não estão sendo legais, hein? Ó, vocês estão fazendo de propósito. Óbvio, os meninos estavam se divertindo, né? Ela que tava ali. E eles estavam achando super divertido ela ficar nervosa com aquilo. Eu poderia ter feito isso, mas eu escolhi ensinar a minha filha. Eu vi ali uma oportunidade de ensinar pra Laura o limite nos relacionamentos, o limite numa brincadeira, né? Então ela não precisa guardar rancor e ressentimento dessas crianças, mas ela pode se afastar. Antes que ela crie rancor, antes que ela crie ressentimento, antes que ela crie mágoa. Então ela se afasta. Ó, gente, não tá legal pra mim mais a brincadeira. Valeu, vou brincar de outra coisa. Entendeu? Então eu não preciso ensinar pra ela, ó, a próxima vez você pega o frisbee e joga... Não, né? Eu falei, a próxima vez vocês brincam e realmente foi o que aconteceu. No dia seguinte ela brincou. Agora eu vou falar pra vocês. Vocês acham que não foi duríssimo pra mim ver ela passar por isso? Vocês acham que quando ela veio chorando e eu vi que ela tava muito, muito chateada pelo que estavam fazendo com ela, eu não tive vontade de abraçar e chorar junto com ela? É claro, gente, dói em mim. Mas você acha que é a primeira e a única vez que ela vai passar por isso? Não, ela vai passar outras vezes. Então, eu tive que ser forte para poder ensinar a minha filha o limite, né? E eu sei que são oportunidades que vão deixar ela mais forte. Não é que eu tô jogando a minha filha na cova do leão, né? Claro, eu tava ali, eu não ia deixar que eles maltratassem ela a ponto de ser um trauma, de virar um trauma para ela. Obviamente não. Foi algo de criança, mas eu aproveitei aquela oportunidade para trazer esse ensinamento para ela. Vocês entendem? A gente como mãe, às vezes a gente quer super proteger, às vezes a gente quer ir lá e resolver o problema. A Laura teve um outro probleminha na escola com outro amiguinho e ela soube resolver depois dessa situação. Ela falou, mamãe, eu preciso resolver isso, pra mim não tá legal. E eu ajudei. Como que a gente pode resolver? O que a gente pode fazer? Então, mães, nós precisamos trazer sabedoria para os nossos filhos, para que eles saibam lidar fora de casa. Então não percam as oportunidades que você tem na sua casa, com os conflitos que você tem dentro da sua casa. É uma oportunidade, né, de moldar o caráter do seu filho, de transformar as atitudes e reações do seu filho e as suas. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer por mais esse capítulo, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos confrontado e o Senhor quer nos ensinar a ser mães que guiam os nossos filhos no caminho do Senhor. Pai, dá-nos sabedoria e criatividade para que a gente saiba moldar o caráter dos nossos filhos, para que a gente saiba alcançar de alguma maneira o coração dos nossos filhos e plantar a semente em solo fértil. Pai, que nós jamais peguemos a sua palavra para condenar os nossos filhos, para punir os nossos filhos, mas que a sua palavra seja como um refrigério, uma esperança e um caminho de vida na vida dos nossos filhos. Que comece por nós, Pai, a fazer pelos nossos filhos o que gostaríamos que os nossos filhos fizessem para nós. E que a gente faça para os nossos filhos o que o Senhor gostaria que a gente fizesse para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz transformação sobre a nossa vida. Nós entregamos agora o nosso coração e abrimos o nosso coração da mesma maneira com que o nosso coração dói quando a gente precisa deixar o nosso filho passar por alguma consequência, quando nós vemos ele sofrendo, mas a gente tem que segurar aquela dor para ensinar. Tenho certeza que o Senhor é um pai que sofre quando vê que a gente está agindo errado, tomando um caminho errado, mas o Senhor sabe que esses ensinos nos trarão sabedoria, esses ensinos nos amadurecerão, esses ensinos que muitas vezes podem doer no Senhor e em nós, vão nos fazer ser transformadas e ter um caráter novo, Pai. Nos traz essa força, Pai, que nós possamos olhar para Ti como um Pai perfeito, o Pai que não esquece, que é bondoso, paciente, amoroso sobre nós, e que nós possamos ser assim também com os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Desculpa, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu queria tanto trazer essa história da Laura, que me marcou muito, claro. Não foi só essa que eu tive, eu já tive outras, mas que de alguma maneira isso edifique a sua vida e possa trazer prática de como você pode lidar com o seu filho nas próximas situações aí na sua casa. Amém? Um beijo, até a próxima, tchau!